Olá! E se eu te disser que quase tudo o que você sabe sobre o juízo final é mentira? Aquelas imagens de um apocalipse de fogo, onde um juiz implacável atira pecadores no inferno, os cavaleiros que espalham o caos, e os microchips com o número da besta. Tudo isso são representações poderosas, mas têm pouca relação com o significado original do livro mais misterioso da história. Hoje, vamos mergulhar no coração do livro do Apocalipse de João, o teólogo, para decifrar seus símbolos secretos. Vamos descobrir o que realmente significa o juízo final, e eu prometo, até o fim deste vídeo, sua percepção sobre o fim do mundo estará completamente virada. Preparado para descobrir a verdade que foi escondida por séculos sob camadas de medo e interpretações erradas? Então, vamos começar. Antes de nos aprofundarmos nas profecias, vamos entender a fonte em si. O livro do Apocalipse, ou livro da Revelação, foi escrito no final do primeiro século da nossa era, supostamente pelo apóstolo João, o teólogo, na ilha de Patmos, para onde foi exilado por causa de sua fé. Era uma época de perseguições brutais aos cristãos por parte do Império Romano. Eles eram caçados, torturados e obrigados a adorar o imperador como um deus. E foi nesse cenário de medo e desespero que João escreveu sua mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. Isto não é um roteiro de Hollywood para o fim do mundo. É uma carta de apoio codificada, cheia de alegorias e símbolos, que eram perfeitamente compreensíveis para os seus contemporâneos. O texto foi escrito para lhes dar esperança e mostrar que, apesar de todos os horrores, no final, o bem triunfaria. A compreensão desse contexto histórico é a chave mestra para desvendar todo o livro. Para começar, vamos abordar o principal estereótipo. Quando ouvimos juízo final, a imagem que surge imediatamente é a dos afrescos medievais. Um Deus imponente no trono, anjos e demônios, a balança da justiça e pecadores caindo na jena de fogo. Essa imagem está profundamente enraizada na cultura popular, de Dante Alighieri aos blockbusters de Hollywood. No entanto, é crucial entender que esta é apenas uma interpretação artística posterior. Ela foi criada para transmitir de forma simples e visual a ideia de responsabilidade pelas próprias ações à população não escolarizada da Europa medieval. Servia como uma espécie de regulador social e moral. Contudo, a concepção original do julgamento no texto bíblico é muito mais complexa e profunda. Ela está menos ligada à punição externa e mais ao estado interior da alma e à revelação final da verdade. Em vez da figura de um promotor universal, o texto nos oferece a ideia de uma luz que revela tudo o que está oculto. Este julgamento não é tanto uma punição, mas sim a consequência da escolha livre feita pelo indivíduo ao longo da vida. Comecemos por analisar a palavra apocalipse em si. Para a maioria das pessoas, ela se tornou sinônimo de catástrofe global, do fim do mundo, ou de aniquilação total. Mas essa interpretação está totalmente equivocada. A palavra grega original, apocalipsis, significa literalmente remover o véu, revelação ou desvendamento. Ou seja, não se trata de um livro que profetiza a destruição, mas sim de um texto que remove os véus da realidade, revelando a sua essência verdadeira e espiritual. É como se João dissesse aos seus leitores: observem, isto é o que realmente está acontecendo por trás das cortinas do mundo visível. O Império Romano parece onipotente, mas o seu poder é, na verdade, temporário. Vocês estão sofrendo, mas a vossa fidelidade tem um significado cósmico e universal. É uma revelação sobre a luta entre o bem e o mal, sobre a vitória final de Deus e sobre o verdadeiro sentido da história humana. Ao compreendermos isso, passamos a ler o livro não como um roteiro de terror apocalíptico, mas sim como uma mensagem de esperança que desvenda a verdade oculta sobre o mundo e o nosso lugar nele. Para compreendermos os símbolos do Apocalipse, temos de recuar ao primeiro século. Este livro é, na verdade, um panfleto político e espiritual,
escrito em código, utilizando a chamada linguagem esópica. Por que tanta complexidade? Porque escrever abertamente era um risco de vida. Se João tivesse escrito diretamente, dizendo: o imperador Domiciano é um tirano e o Império Romano é o mal, tanto ele quanto os leitores dessa mensagem teriam sido sumariamente executados. Por isso, João recorre a uma linguagem simbólica, extraída do Antigo Testamento, em especial dos livros proféticos de Daniel, Ezequiel e Zacarias. Para os cristãos primitivos, que dominavam esses textos, tudo era perfeitamente óbvio. A prostituta da Babilônia era Roma, e a besta que emerge do mar representava o poder imperial que exigia adoração divina. Este era o modo que eles encontraram para falar a verdade face a um sistema totalitário. Foi justamente a incompreensão desse código histórico e literário que levou, nos séculos seguintes, à interpretação errônea desses símbolos como profecias de eventos futuros específicos, desde Napoleão até os políticos da atualidade. A chave para compreender o livro do Apocalipse está na sua numerologia. Os números aqui quase nunca indicam uma quantidade literal. Cada um carrega um peso simbólico próprio. Por exemplo, o número 7, que aparece no livro mais de 50 vezes, nas 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, simboliza a plenitude e a totalidade, a perfeição divina. Já o número 12, como nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos, representa a totalidade do povo de Deus. O número 1000 não se refere literalmente a 1000 anos, mas sim a um período de tempo muito longo e completo. Por outro lado, o número 6 é o símbolo da imperfeição, de algo que fica aquém da perfeição divina do 7. Por isso, o número 666, como uma tripla repetição da imperfeição, simboliza o máximo distanciamento de Deus, a própria quintessência do mal. Ignorar esta linguagem simbólica e tentar ler os números literalmente é o erro crucial que tem gerado inúmeras especulações e falsas interpretações do Apocalipse ao longo de toda a história. Passemos agora a uma das imagens mais vívidas: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muitos os veem simplesmente como presságios do fim dos tempos, mas vamos analisá-los sob a ótica de um cristão do primeiro século. O primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco, empunha um arco e ostenta uma coroa. Embora seja muitas vezes confundido com Cristo ou o Anticristo, no contexto daquela época, ele é muito mais um símbolo de conquista e expansão militar. Possivelmente, é uma alusão direta aos arqueiros partos, a principal ameaça que pesava sobre as fronteiras orientais do Império Romano. O segundo cavaleiro, no cavalo vermelho fogo, a quem é dada uma grande espada para tirar a paz da terra, simboliza claramente a guerra civil e o derramamento de sangue que assolavam o Império em tempos de instabilidade. O terceiro, montado no cavalo preto, empunha uma balança na mão. Este é o emblema da fome e da injustiça econômica. Ele pesa o trigo e a cevada, indicando que os preços dos alimentos dispararam a níveis estratosféricos. E por fim, o quarto cavaleiro, sobre um cavalo esverdeado, cujo nome é Morte e que é seguido pelo inferno. Esta é a representação final e abrangente das consequências de todas as catástrofes anteriores: a peste, as epidemias e a destruição generalizada. Para os leitores originais, no entanto, isso não era uma profecia distante, mas sim um retrato vívido da sua realidade aterrorizante. Após a aparição dos cavaleiros, inicia-se a abertura dos 7 selos do misterioso pergaminho. Não se trata apenas de novas calamidades, é, na verdade, um novo patamar na revelação do plano divino. As 4 primeiras selos são precisamente as que liberam os 4 cavaleiros sobre os quais já falamos. Mas e as seguintes? O que vem depois? O 5º selo revela a visão das almas dos mártires debaixo do altar celestial. Eles clamam a Deus perguntando: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Esta é a voz da igreja sofredora, o clamor de todos os que foram inocentemente mortos. E são-lhes dadas vestes brancas, e é dito a eles que repousem por mais um pouco de tempo. Este é um ponto crucial. A Escritura nos mostra que Deus não se esqueceu do sofrimento deles. O sexto selo traz consigo cataclismos cósmicos devastadores, um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua vermelha como sangue, e as estrelas caem do céu. São imagens clássicas do Dia do Senhor, presentes no Velho Testamento, simbolizando o colapso da ordem mundial estabelecida e o início do julgamento divino contra os opressores. Não se trata, portanto, da destruição física literal dos planetas, mas sim de uma poderosa metáfora para o fim de uma era. A próxima fase envolve os 7 anjos com as 7 trombetas. Enquanto os selos revelavam a essência dos eventos, as trombetas anunciam uma intervenção divina ativa. O toque da trombeta na Bíblia sempre funcionou como um alarme, um chamado à atenção ou o prelúdio de um evento significativo. É neste ponto que os flagelos se tornam ainda mais intensos e em larga escala. Os primeiros 4 toques atingem a natureza. O granizo e fogo queimam 1/3 da terra. 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 dos rios é envenenado. E 1/3 do sol e da lua é obscurecido. Observem o número simbólico. 1/3. Não se trata de uma destruição total, mas sim de um severo aviso. Essas imagens nos remetem diretamente às pragas do Egito, narradas no livro de Êxodo. É como se João estivesse a dizer que o mesmo Deus que libertou o seu povo da escravidão egípcia libertará de igual modo os cristãos da opressão do Novo Egito, a Roma pagã. Este é um juízo que visa não tanto a destruição, mas sim o chamamento do mundo ao arrependimento. E agora chegamos a uma das figuras mais sinistras e debatidas de todas, o Anticristo. No imaginário popular, ele é visto como um líder mundial carismático que vai impor uma ditadura global antes do fim dos tempos. No entanto, o surpreendente é que a palavra Anticristo nunca é usada no próprio livro do Apocalipse. Em vez disso, a Bíblia fala da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. João, tal como outros autores do Novo Testamento, parece focar-se não numa pessoa específica num futuro distante, mas sim no espírito do Anticristo, uma força que está sempre em ação no mundo. O Anticristo é, na verdade, qualquer poder, ideologia ou indivíduo que se coloca no lugar de Deus, exige adoração absoluta e persegue os crentes. Para os primeiros cristãos, essa besta era o poder imperial romano, manifestado em imperadores, especialmente aqueles que exigiam ser chamados de Senhor e Deus, como aconteceu com Domiciano. Desta forma, o Anticristo não é tanto uma figura futurista, mas sim um arquétipo eterno da força que se opõe a Deus e que se manifesta em todas as épocas da história. Agora vamos abordar o tema que, talvez, mais perturbe a imaginação popular. O número da besta, 666, 666, e a infame marca do Anticristo. Nas histórias de terror modernas, fala-se de chips implantados sob a pele, códigos QR ou até mesmo vacinas. Mas vamos fazer uma pausa e nos transportar para o 1º século da nossa era, a época em que João escreveu seu Apocalipse. Para os seus leitores, aquilo não era um enigma futurista, mas sim uma alusão perfeitamente compreensível e extremamente perigosa. A verdade é que, nas línguas antigas, como o hebraico e o grego, as letras possuíam valores numéricos. Esse sistema é conhecido como gematria. E se pegarmos o nome do perseguidor de cristãos mais odiado daquela época, o imperador Nero, e transcrevermos seu título, Nero César, para o hebraico, a soma dos valores numéricos das letras resulta, sim, exatamente 666. Sendo assim, a marca da besta não era um microchip, mas sim um símbolo de lealdade e submissão ao culto imperial de Roma, que exigia que o imperador fosse adorado como um deus.
Recusar-se a aceitá-la significava isolamento econômico, pois não se podia comprar nem vender, e uma morte certa. Era uma escolha entre a fidelidade a Deus e a sobrevivência dentro do sistema pagão. Portanto, como podemos ver, o significado real desse símbolo é muito mais profundo e trágico do que as atuais teorias da conspiração. O conceito de grande tribulação é mais um termo que gerou inúmeras especulações. Muitas vezes, ele é apresentado como um período futuro específico, geralmente de 7 anos, repleto de cataclismos terríveis, que acontecerá pouco antes da segunda vinda de Cristo. No entanto, o próprio texto bíblico refere-se à aflição que os crentes já estão vivenciando. Quando João se dirige às igrejas, ele se intitula vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Para ele e para seus leitores, a grande tribulação não era um evento futuro, mas sim a realidade que eles viviam. É uma era de perseguições e sofrimento pela fé, que começou com a vinda de Cristo e que se estenderá até o seu retorno. É claro que houve e haverá períodos de intensa concentração de maldade e sofrimento na história, mas a ideia central é que o caminho do cristão neste mundo é, por natureza, um caminho através da aflição. O livro do Apocalipse não promete aos crentes a isenção de dificuldades. Pelo contrário, ele adverte sobre elas. No entanto, ele oferece a firme certeza de que todo esse sofrimento não é em vão, e que será recompensado na eternidade. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, surge uma imagem de poder arrebatador. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida e clama com dores de parto. E imediatamente surge outra figura. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, que espera para devorar o seu bebê assim que ele nascer. Quem é esta mulher? Existem vários níveis de interpretação. Em primeiro lugar, ela é o símbolo do povo de Deus. No contexto veterotestamentário, é Israel, de onde veio o Messias. No Novo Testamento, é a Igreja, que dá à luz novos crentes ao mundo. O bebê que ela dá à luz é, sem dúvida, Cristo. E o dragão é Satanás, que tentou destruir o Messias desde o princípio. Este drama cósmico demonstra que a perseguição terrena contra os cristãos é apenas o reflexo de uma batalha espiritual invisível. A mulher foge para o deserto, onde Deus a sustenta. Este é o símbolo de que a Igreja, mesmo perseguida e fraca, permanece sob proteção divina. A narrativa prossegue com a aparição de 2 personagens misteriosos. As 2 testemunhas. Elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Têm o poder de fechar o céu para que não chova, de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de praga. Após cumprirem seu ministério, a besta que sobe do abismo as matará, e seus corpos ficarão expostos na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Mas depois de 3 dias e meio, elas ressuscitarão e subirão ao céu. Quem seriam então esses 2? Suas figuras remetem claramente aos grandes profetas do Antigo Testamento. Moisés, que realizou as pragas do Egito, e Elias, que fechou o céu. Simbolicamente, eles podem representar a lei e os profetas, Moisés e Elias, ou seja, toda a Sagrada Escritura que dá testemunho de Cristo. Ou, ainda, podem personificar a própria missão da Igreja, ser testemunha fiel da verdade no mundo, até mesmo enfrentar a morte, com a firme esperança da ressurreição. Um dos eventos centrais da segunda metade do Apocalipse é a queda da Babilônia. Um anjo clama em alta voz: Caiu, caiu Babilônia, a grande meretriz. A cidade é descrita como, estando assentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, e embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Para os primeiros leitores, não havia nenhuma dúvida sobre a qual cidade a profecia se referia. Era, obviamente, Roma. Roma,
a capital do império, edificada sobre as 7 colinas. Roma, o centro do luxo, da devassidão e da idolatria. Roma, por cujas mãos foi derramado o sangue dos apóstolos Pedro e Paulo, e de uma multidão incontável de cristãos. Babilônia era o nome codificado para Roma, assim como no Antigo Testamento, Babilônia simbolizava o império que se opôs a Deus e destruiu o Templo de Jerusalém. A queda de Babilônia no livro do Apocalipse é uma profecia sobre o colapso inevitável de qualquer sistema humano que constrói sua grandeza sobre a soberba, a violência e a opressão. É a proclamação de que, embora os impérios terrenos venham e passem, o reino de Deus subsiste para todo o sempre. Após a queda da Babilônia, começa o que chamamos de reino milenar, ou simplesmente o milênio. Esta é, sem dúvida, a passagem mais controversa e mais difícil de interpretar de todo o livro. O texto afirma que Satanás estará preso por 1000 anos, e que os mártires e fiéis a Cristo ressuscitarão para reinar com ele durante esse período. O que significam, de fato, esses 1000 anos? Existem 3 perspectivas principais sobre o assunto. A primeira, o pré-milenismo, adota uma interpretação literal. Cristo voltará à Terra antes desse período e estabelecerá seu reino físico por 1000 anos. A segunda, o pós-milenismo, sustenta que a Igreja, através da pregação do Evangelho, transformará progressivamente o mundo, conduzindo-o a uma era de ouro de paz e justiça, após a qual Cristo retornará. E a terceira, o amilenismo, que é a visão mais tradicional dentro da ortodoxia e do catolicismo, interpreta os 1000 anos de forma simbólica. Para esta visão, o milênio não é um período futuro, mas sim toda a era da Igreja, desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Durante esse tempo, Satanás já está preso, incapaz de impedir a expansão do Evangelho, e os santos já estão reinando com Cristo nos céus. Independentemente da perspectiva que você adote, a ideia central transmitida é a certeza da vitória sobre o mal. O livro conta que, após o período de 1000 anos, Satanás será solto por um breve tempo e juntará todas as nações, Gog e Magog, para a batalha derradeira. O lugar desse confronto é o Armagedon. A palavra, inclusive, virou sinônimo de guerra final, de um conflito apocalíptico. Muitos tentaram localizar esse ponto no mapa, geralmente apontando para o Vale do Megido, em Israel, onde muitas batalhas importantes ocorreram na antiguidade. Mas, assim como tudo no Apocalipse, o Armagedon é muito mais do que um ponto geográfico. É um símbolo. É o símbolo do confronto final e decisivo entre as forças do bem e do mal, entre o reino de Deus e o reino deste mundo. É importante notar que a batalha em si é descrita de forma extremamente breve. Não há longas cenas de combate. Assim que os inimigos cercam o acampamento dos santos e a cidade amada, um fogo desce do céu e os consome. Isso demonstra que a vitória final não é alcançada por esforço humano, mas sim por intervenção divina direta. Não se trata de uma batalha entre forças iguais, mas de um triunfo instantâneo do Deus Todo-Poderoso sobre um inimigo que já está derrotado. E assim, após a batalha final, chega o momento que representa o auge de tudo, a ressurreição dos mortos e o aguardado grande trono branco. A passagem bíblica afirma: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. É crucial entender que, biblicamente, a ressurreição não é apenas a reanimação da alma. É a restauração completa do ser humano em sua plenitude, corpo e alma, mas com o corpo já transformado, um corpo novo. De acordo com a doutrina cristã, isso se aplica a todos os seres humanos, tanto justos quanto pecadores. Todos comparecerão perante o juízo. Mas o que são esses livros que serão abertos? Um deles é chamado de o livro da vida. Os outros, aparentemente, contêm o registro das obras e ações de cada indivíduo. Isso, claro, não significa que Deus precise de anotações ou lembretes.
É uma metáfora para mostrar que nada foi esquecido. Toda a vida da pessoa, com seus pensamentos, palavras e atitudes, será revelada em absoluta clareza. Afinal, o que é o juízo final diante do grande trono branco? Não se trata de um processo parecido com os tribunais terrenos, com promotor, advogado e júri. É algo muito mais profundo e fundamental. É o momento da verdade absoluta. Imagine que toda a sua vida, do início ao fim, com seus motivos secretos, pensamentos ocultos, as boas ações que ninguém viu e a maldade que você tentou esconder, tudo isso se revela instantaneamente diante de você e de todos, sob a luz da santidade e do amor divinos. O julgamento de Deus não é tanto a imposição de uma sentença externa, mas sim a autodeterminação final da pessoa. A pessoa que dedicou a vida a buscar a luz, o bem e o amor, será naturalmente acolhida por essa luz divina. Já aquele que escolheu conscientemente a escuridão, o egoísmo e o mal, simplesmente não conseguirá suportar essa luz. O inferno, neste sentido, não é um lugar para onde Deus envia alguém à força. É o estado da alma que se fechou voluntária e definitivamente para o amor e para a luz, e agora sofre eternamente em decorrência dessa própria escolha. O juiz deste tribunal não é um tirano sem rosto nem vingativo. Na teologia cristã, o próprio juiz é Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo não para julgar, mas para salvar, aquele que foi crucificado pelos pecados da humanidade. Este é o paradoxo central. Quem nos julgará é aquele que melhor conhece a fragilidade humana e que demonstrou o grau máximo de amor e misericórdia. É por isso que este juízo é chamado de terrível, não porque Deus seja assustador na sua ira, mas porque é aterrorizante comparecer diante da face do amor absoluto, aquele que rejeitaste em vida. É assustador ver quem poderíamos ter sido e quem de fato nos tornamos. Este julgamento é o momento da verdade final sobre nós mesmos. Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, este momento não será de horror, mas de júbilo, pois todas as máscaras serão derrubadas. Eles finalmente se tornarão quem Deus os chamou para ser, em plena unidade com Ele e uns com os outros. E o que acontece depois do juízo final? Destruição? Não. O livro do Apocalipse não termina com uma nota de ruína, mas sim de criação. João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso não significa que Deus irá aniquilar o nosso universo e criar outro do zero. A palavra grega para novo, kainos, aqui não significa novo no tempo, mas sim novo em qualidade, ou seja, renovado. Trata-se da transfiguração e da renovação de toda a criação. O mundo que foi deturpado pelo mal e pelo sofrimento será curado e purificado. Não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas se foram. Este é o grandioso final da história cósmica, onde Deus não abandona a sua criação, mas a conduz à perfeição. É a resposta definitiva para a questão do sofrimento. Todas as nossas dores serão superadas neste novo mundo transformado. O ponto culminante desta nova criação é a chegada da Nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda diretamente de Deus. Ela não é apenas uma cidade feita de ouro e pedras preciosas. É o símbolo de uma comunidade perfeita, a união ideal entre Deus e a humanidade. Nesta cidade não há templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo, bem como o Cordeiro. Isso significa que não haverá mais mediadores, nem barreiras entre o ser humano e Deus. A comunhão será direta e completa. A cidade possui 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos, nos quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos. Isso simboliza a unidade total da antiga e da nova aliança, todo o povo de Deus reunido. E no meio da cidade corre o rio da vida, ladeado pela árvore da vida, que dá fruto a cada mês. Suas folhas são para a cura das nações. É um retorno ao paraíso,
mas em um nível novo e totalmente transformado. Este é o objetivo final, a boa nova, a mensagem de esperança contida no Apocalipse. Então, vamos fazer um resumo. O livro do Apocalipse não é um manual de sobrevivência para o fim do mundo. Não é um calendário de eventos futuros, nem uma coleção de histórias de terror. É, na verdade, uma obra profundamente simbólica, escrita para consolar e encorajar a igreja perseguida do primeiro século. Ele nos revela a realidade espiritual que está oculta por trás do mundo visível. Ele afirma que o mal, por mais poderoso que pareça, já foi derrotado. E o juízo final não é um ato de vingança divina, mas sim o momento do triunfo final da verdade e do amor, onde cada vida aparecerá na sua luz verdadeira. O objetivo final de toda a história, de acordo com este livro, não é a destruição, e sim a transformação, a criação de um novo céu e uma nova terra, onde Deus viverá junto com a humanidade, e não haverá mais nem lágrimas, nem morte. Esta é uma mensagem de esperança inabalável. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se ele fez você pensar um pouco, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E agora, uma pergunta para você. Qual profecia ou símbolo do Apocalipse te assusta ou te intriga mais? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Até a próxima.